E aí, beleza? Mais uma aula! Hoje vamos falar de um conteúdo novo, muito bacana, conteúdo de Roma Antiga. Já ouviu falar de Roma Antiga? Não? Então vem comigo! Quem é você? Eu não sei! Professor Goicoechea, né? Se você tiver com alguma dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomagic. Esse é um assunto novo, então é importante você tomar cuidado e continuar estudando, beleza? Então continue acompanhando a aula, faça as atividades, leia a apostila. Muito importante você assistir essa aula com a sua apostila de teoria do lado, beleza? Não pode bobear, senão você já sabe que vai se... Exatamente. Vamos pensar num ponto bem bacana? Olha aqui, ó. Sempre falamos muito de Roma, né? Sempre é uma discussão muito grande da questão da Itália. Agora, onde é que fica Roma aqui nessa Península Itálica? Você já parou para pensar que Roma surgiu numa região super pequena e se expandiu de modo que vai conquistar boa parte aqui, ó, dessa região da Europa e até mesmo da África. Então, posteriormente, esse Império Romano terá dimensões gigantescas. Olha onde está Roma aqui, ó. Vou apagar a luz para te mostrar. Qual que é a luz? É isso. Olha aqui. Olha Roma onde está aqui, ó. Então esse ponto preto é aquilo que vai se transformar num império gigantesco. Tudo começou daqui, de Roma, tá? Que foi habitada, claro, por vários povos. Destaque aqui para os etruscos e para os latinos. Tudo bem? Então bastante cuidado com isso, para vocês não bobearem. Opa, aqui, agora sim. Olha que ponto bacana. Sempre quando nós pensarmos em Roma, você vai lembrar dessa divisão política romana. Divisão em 3 partes. Consegue olhar aqui, ó? Monarquia, república e império. Vamos tirar um print? Vamos lá. 2, 3 e... Beleza, tirou seu print. Vamos continuar. Gente, o que acontece, né? Nós estamos... Qual semana que é? 6ª semana de quarentena já. Então é importante que você já tenha uma disciplina, né, para continuar estudando. 6ª semana, um momento especial, né, 2020. Estamos aí em abril de 2020. Olha que loucura, tendo justamente essas aulas em casa, no conforto da sua casa. Olha só, você desejou tanto ficar estudando em casa, hein? Agora você tem a chance. Aproveite. Olha, monarquia. Monarquia parecem os 7 reis etruscos. Então é aquela ideia do surgimento de Roma, da formação de Roma e de 2 irmãos. Lembra a história do mito da fundação de Roma? Dos irmãos que foram amamentados pela loba, né? O Rômulo e o Remo. Já ouviu falar deles? Vou falar deles para você já já. República. República é uma das fases mais marcantes de Roma. Por quê? Como eu disse, toda aquela expansão que o Império Romano, né, terá é em virtude da expansão da República Romana. Tudo bem? E eu vou te explicar o que é esta República. Aparece que os triunviratos, a expansão e os irmãos Graco. Já vamos aprofundar isso aqui. E na outra aula nós veremos o Império Romano, né? Então tem o Alto e o Baixo Império Romano. Isso é importante para vocês se atentarem aí nesse estudo em casa, beleza? Vamos pensar como é que a galera se organiza? Vamos pensar na sociedade? Olha aqui esse próximo slide. Olha que bacana, já sabe qual que é a hora agora? Hora do? Aê, boa. Já tirou aquele printzinho maroto, fofinho, bonitinho, lindinho? Vamos lá. O que é a organização social? São os grupos sociais que compunham a sociedade romana, tá? Primeiro deles, que ficava em destaque, os patrícios. Então, os patrícios eram um grupo de privilegiados das famílias mais tradicionais e muitas vezes as mais ricas de Roma, beleza? Olha aqui, patrícios vem desse termo pater. Pater te lembra o quê? Pai, né? Justamente isso. Então, os patrícios lideravam essa sociedade. Por isso que nós falamos que é uma sociedade patriarcal. Beleza quanto a isso?
tomem esses pequenos cuidados. Aparece a figura do primogênito. Por quê? Normalmente o líder desse grupo dos patrícios seria o primogênito, beleza? Olha aqui os proprietários de terras, também eram os patrícios. Então, como eu disse, pode ser que os caras sejam aí da família tradicional e ou ricos. Existia um patrício pobre? Existia. Era difícil? Sim. Tá? Mas eu tenho que considerar esses casos, né, dessa micro sociedade, beleza? E aqui tinha a participação da política. Então nós falamos que os patrícios, gente, possuíam uma religião, participavam da política e também realizavam os seus cultos. Que religião é essa? Religião cristã? Não. O cristianismo ainda não vai existir aqui nesse início de Roma, tudo bem? O cristianismo é posterior. Beleza? Então aqui a religião que vai predominar, na verdade, são os cultos pagãos, então com a presença de vários deuses, tudo bem? Aí que aparece, por exemplo, a chamada mitologia romana, que é muito parecida com a mitologia grega, tudo bem? Então muitas vezes a galera fala mitologia greco-romana, porque na maioria dos casos apenas os nomes dos deuses são diferentes, tudo bem? Tomem cuidado com isso. Segundo, vamos descendo então aqui, ó, essa pirâmide. Segundo, os clientes. Os clientes dependem desses patrícios. Por isso que eles não possuem um pater, beleza? Então não tem esse líder. Por quê? Eles dependem aqui dos patrícios. Então o culto, a religião, a decisão política que o grupo dos patrícios naquela localidade decidir, utilizar e tudo mais, será o culto ou a política que os clientes irão adotar. Beleza? Nós colocamos aqui que eles participavam da cidade. O que é a cidade? A cidade é justamente a lei e a justiça. Por isso que eles não possuíam autonomia, gente, porque eram dependentes dos patrícios. Tranquilo quanto a isso? Logo abaixo aqui, eu falei que também eram estrangeiros na maioria dos casos, tá? Logo abaixo vem os plebeus. Os plebeus são os que ganham mais destaque na sociedade. Por quê? Os plebeus, eles são considerados pessoas que vivem fora da cidade. O que é essa cidade? Ah, Campo Grande. Não. O que é essa cidade? A lei e a justiça. Então, por exemplo, os patrícios não possuem poder de decisões políticas. Os plebeus, né, não possuem poder de decisão política, não podem ter um culto, não podem praticar nenhuma religião. Quem pode fazer isso? Os patrícios. Então, os patrícios são basicamente a elite, os plebeus lá embaixo. Existia um plebeu rico? Sim. Por isso que esses plebeus vão lutar aí ao longo dos anos, nós veremos isso, por reformas que acabem integrando esses grupos. Todos os plebeus? Não, claro que não, né? Então as ações acontecem, mas quem acaba tendo um destaque maior são aqueles plebeus mais ricos. Tranquilo? Por isso eu coloquei aqui, ó, sem propriedade, sem direito, vivem fora da cidade. Aqui é uma história clássica, né, sobre o mito da fundação de Roma pelos dois irmãos, Rômulo e Remo. Então, dois irmãos teriam sido abandonados e na floresta uma loba acabou cuidando deles. Eles se amamentaram, foram criados pela loba, né, e depois acabaram chegando em Roma. E aí ocorreu uma disputa entre o Rômulo e o Remo para ver quem seria o primeiro rei de Roma, né? E justamente nessa disputa o Rômulo acabou vencendo o Remo, né? Então esse meme clássico, né, do Remo é justamente por conta disso, para você não se esquecer. O Rômulo foi o primeiro rei de Roma, entra como o primeiro rei etrusco, beleza? Falando em monarquia, temos que entrar então, claro, nessa monarquia romana. E quando eu mudo o slide e vem um textinho, você sabe que é a hora de... Exatamente, você sabe que foi a hora do print. Por quê? O que é uma monarquia? Muitas vezes nós falamos isso direto, então alguns países, a Espanha, por exemplo, a Inglaterra, tem lá as figuras da monarquia, e a galera não sabe. A monarquia é um sistema de governo onde você tem a figura do rei, entende? Pode ser uma monarquia parlamentarista?
Pode. Então aí você tem um parlamento limitando, cerceando os poderes do rei. Pode ser uma monarquia constitucionalista? Pode também. Você tem lá então uma constituição que limitará os poderes do rei para se evitar uma monarquia absolutista, onde o rei tem totais ou a maioria ou até mesmo a concentração dos poderes. Entende isso? Beleza? Tá? E aqui nessa monarquia romana, para se evitar um absolutismo, veio a figura do Senado. O Senado romano. Quantos destaques nós temos do Senado romano, né? Das participações políticas. Então, para você declarar uma guerra, você precisava do apoio do Senado, tudo bem? Você, para realizar alguma lei, muitas vezes, também precisava do Senado. E o Senado também precisava dessas lideranças políticas para garantir a continuidade do seu poder. Tudo bem? Aqui, nesse caso de monarquia, as informações costumam ser bem escassas. Então, por exemplo, o próprio nome dos reis, alguns demoraram muitos e muitos anos para serem descobertos, tá? Para ser encontrado. Então, várias fontes foram cruzadas ali para a gente chegar nos casos. Então, o primeiro aqui, eu falei para você, Rômulo, o nosso último rei é justamente o Tarquínio, o soberbo, beleza? Que sofrerá um golpe este que leva à implantação de um outro sistema, a chamada república. Agora, o que é uma república? Por que surge a república? Você já parou para pensar nisso? Esse é um ponto muito importante. A república, ela é um sistema que vai beneficiar os patrícios, porque aqui nessa monarquia e com o Senado, os patrícios, reparem bem, eu em nenhum momento eu falei que aqui nessa monarquia os patrícios tinham poder. Eram famílias tradicionais, muitas vezes ricas e sem um poder. O que essa galera vai querer então? O poder. Consegue entender tudo isso? A partir deste momento, com o poder ali, os patrícios dão um golpe. Tudo bem? E esse golpe é muito importante, porque tira o Tarquínio e com ele cai a monarquia e vem um novo sistema, a república ou respública, algo público, coisa pública. Então a ideia que a galera tem é, opa, a república é o governo de todos. Não, nós veremos que a república é um governo dos patrícios, beleza? Vamos passar o slide? Oi, mas olha só, passei, o que eu faço agora com o meu print screen aí no celular? Eu cansei. Vamos lá, o que acontece? Tirou o print? Bora! Gente, os patrícios assumiram o poder? Sim! Muito bacana, você está esperto aí, está esperto? Tá me ouvindo? Faz um joinha para a TV se estiver me ouvindo. Para TV, quem está vendo na TV, né? Mas sei lá, vai que às vezes a galera está espelhando o celular, dá para espelhar o celular na TV e tal. O que acontece? Patrícios, aqui, os patrícios serão os líderes dessa república, junto com qual outra instituição, para evitar o autoritarismo? Senado, exatamente o Senado. Tá? Então aqui, ó, quando esses patrícios entram, eu coloquei lá, ó, defenderam as tradições. O que é isso, defenderam as tradições? Algumas leis que davam poder ao Senado e aos patrícios foram colocadas em vigor. Entende? Porque eu preciso garantir a continuidade do poder desses caras. Tranquilo? Olha aqui, ó, um governo excludente, porque visa beneficiar os patrícios, uma parcela reduzida da sociedade romana. Tudo bem? Então isso aqui, ó, leis orais. Pô, pensa no seguinte, hoje você consegue ter acesso à Constituição, que ela está escrita, ela é digital, então você sabe, você tem acesso à lei. Os caras aqui na República Romana, nesse início, as leis eram orais. Então, muitas vezes esses patrícios, como tinham acesso à cidade, à lei e à justiça, o que acontece? Modificavam as leis visando atender às suas necessidades. Entende? Então, boa parte dos clientes, mas principalmente dos plebeus, vão buscar aí mudanças. E essas mudanças chegarão aqui já já. Por quê? Várias revoltas dos plebeus. Primeira delas
Tribuna da plebe. Os caras queriam um espaço para emitir sua opinião. Só que não se enganem, quem é que vai ocupar essa tribuna da plebe? Um judeu? Um plebeu? Sim, um plebeu. Mas esse plebeu era, na maioria dos casos, uma pessoa rica. Então ele não era de fato um plebeu, vamos pensar assim. Ele era um patrício, um cara rico, que estava na classe, no grupo dos plebeus. Mas o pensamento dele não era de plebeu, era de patrício. Ele não pensava igual aquela camada popular, povão pobre passando fome. Ele pensava igual os membros da elite. Entendem isso? Então essa tribuna da plebe tem um espaço? Tem. É funcional para todos os plebeus? Não. Tudo bem? Lei das 12 tábuas. Aqui não tinha um problema das leis orais. A lei das 12 tábuas vai resolver isso. Agora as leis serão escritas. Você terá acesso a tudo que tiver de lei. Então, você pode lá, tem que ser alfabetizado, mas pelo menos você evita a manipulação do texto da legislação. Beleza? Olha que coisa bacana. Eu não falei agora há pouco que tinha os plebeus que eram ricos, que tinham pensamento de patrício? Só que esse cara não podia casar com uma patrícia, por exemplo. Entende? Então agora, nessas lutas dos plebeus mais ricos, os caras permitiram o casamento entre grupos sociais. Então pode casar um patrício com um plebeu, por exemplo. Tudo bem? Em alguns casos, o cara perdia o título de patrício. Acontece. Mas pelo menos você poderia casar com uma pessoa que você tivesse interesse, ou até mesmo um casamento político. Era muito comum os casamentos políticos. Beleza? Olha aqui, vem o direito romano, claro, é uma ideia para você separar a ideia de uma religião da política. Né? Não é o Estado laico é mais recente, né? Mas justamente assim, vamos tentar organizar a cidade com base nas leis dos homens. Beleza? Porque estamos falando ali de um paganismo, então existem várias seitas, vários cultos e vários padrões ali diferentes, né, de sociedade. Tranquilo? Lembrança importante para nós aqui, República Romana é um governo dos dos patrícios, beleza? República Romana, governo dos patrícios. Pensando nisso, toda essa organização da república, claro, vários cônsules aí, vamos pensar assim, foram comandando essa república, nós não entraremos em um a um, tá? E vem justamente a expansão romana, porque os caras viram que uma forma de crescer com esse território romano era justamente colonizando outras cidades próximas, buscando mão de obra, buscando matéria-prima, buscando riquezas e terras. Quem tem mais terra tem mais poder. E lembrem-se, os militares, os chefes do exército, vamos pensar assim, eles disputavam nas batalhas, além da vitória na batalha, uma valorização política. Então, mesmo no exército, já visavam uma valorização política. Esse é um ponto muito importante. Então, todo grande cônsul terá sua grande guerra. Beleza? Então, aquele que chegou ao poder sem ter uma guerra vencida, esse talvez não seja tão bom. Vamos para a expansão? Vamos lá, vou apagar a luzinha para você. Olha o dogzinho ali. 1, 2, 3 e... Beleza, tirou o printzinho. Não esquece de postar lá no Instagram, né? Posta no Instagram, @profecomagic, marca lá nos stories. E beleza. Ó, vamos lá. Essa é a ideia. Então lembra aquele pontinho preto que eu te mostrei onde era Roma? Vou mostrar aqui de novo. Agora tá amarelinho aqui, ó. Ó Roma aqui, ó, que bacana. Olha essa região em vermelho, né? Para onde os caras começaram a se expandir. Tudo bem? Depois os caras viram até para essa região mais do Oriente ali. Tudo bem? Só que você reparou que tem uma outra região em verdinho aqui. Porque é o famoso governo de Cartago. Então os cartagineses também tiveram a sua expansão e vão se encontrar. Mas isso vamos falar já já, tá? Por quê, gente? Olha aqui, ó, muitas vezes os romanos, quando iam se expandindo, aplicavam, principalmente mais para o ocidente, ok? A chamada romanização. Então, tentar impor a cultura romana com o idioma, com o padrão de pesos e medidas, com as moedas, com a forma política e a cobrança de impostos.
Para o Oriente, isso já não ocorreu. Nós veremos lá em Império como é que isso será marcante para a divisão e queda do Império Romano. Tudo bem? Olha aqui o grande lance. Os caras se expandiram tanto, gente, conquistaram tantos territórios que acabaram tendo para si um mar que chamaram de seu. Né? O Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo, os romanos passaram a chamar de Mare Nostrum, o nosso mar. Porque em boa parte de onde o mar Mediterrâneo banhava, era território dos romanos. Essa é uma questão muito importante, porque além dessa expansão em busca de mão de obra, de matéria-prima e de riquezas, os caras começaram a ter muitos escravos. Por quê? Aquelas regiões que não aceitavam por bem a romanização, nesses chamados acordos pacíficos, o que os caras começaram a fazer? Guerra. E nas guerras, se você fosse capturado, você seria considerado um escravo, um prisioneiro de guerra. E aí você será um escravo, você vai ser preso, pode ser vendido. Mas aqui em Roma, o mais comum era você se tornar um trabalhador, um escravo, ok, mas você vai trabalhar em obras públicas. Obra mais tradicional aqui nessa expansão romana, estradas, aquedutos também. Desviar o curso das águas, mas principalmente as estradas. Aí vem aquele famoso ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Não é quem tem boca vai a Roma, não. Isso aí é uma outra coisa que é de vaiar, tá? Não é de vai de ir, não, tá? Você sabe disso, né? Mas principalmente a construção de estradas, né? Então muitas estradas para você se deslocar por várias regiões de uma forma mais rápida, tranquilo. Olha Cartago aqui embaixo. Cartago, justamente por conta das guerras púnicas, é o conflito entre romanos contra os cartagineses. Dois grupos aí, dois grandes governos em expansão, quando se encontraram, teve um conflito muito grande. Né? Do lado de Cartago, a figura marcante de Aníbal. Né? Aníbal, o Aniquilador, tem um documentário dele no YouTube muito bacana, assistam, tá? Aníbal, o Aniquilador, que usou uma técnica revolucionária nos combates. Porque até então, qual era o meio de transporte mais utilizado? Cavalo. Animal de colocar lá na guerra. Cavalo, vai montando no cavalo e pega lá a lança, ou a espada, ou o arco e flecha e vai. O Aníbal não. O Aníbal utilizou elefantes. Então imagina você, o romano, todo bonito lá, preparado, assim, esperando para a guerra, seu cavalinho, começa a sair de trás da árvore, um monte de elefante. Com várias pessoas em cima, totalmente armadas. Muitos romanos assustaram com essa cena. Tanto é que Aníbal, junto com os cartagineses, conseguiu se expandir bem próximo de Roma. Só que no meio dessas batalhas, ele acabou sendo atacado por uma abelha. Então o cara, o aniquilador, matava várias pessoas, uma abelha deixou ele cego de um olho, e mesmo assim, enfraquecido, ele quis continuar, em outra época, essa batalha, e acabou sendo morto. Né? Então, a partir da morte de Aníbal, Roma deu um contragolpe aí e se expandiu muito. E aí vem justamente várias regiões coloridinhas aqui por onde o governo romano vai se expandir. Tá? Isso aqui, tudo colorido, é já na fase do Império Romano. Tudo bem? Então tomem esse cuidado para vocês não viajarem e tal. Mas vejam, Roma começou aqui embaixo. Tá? Esse pontinho aqui. E se expandiu para toda essa região colorida. Isso, para a época, era algo extremamente grandioso, né? Porque como assim os caras estão conseguindo, né, continuar toda essa expansão? Claro, lembra que eu disse, as disputas por poder começaram a ganhar cada vez mais destaque em Roma. E o Senado tentava controlar essa galera, entende? E aí nós teremos um pequeno problema. Qual é esse pequeno problema? Aqui. Vamos pensar nas consequências da expansão romana. Vamos tirar um print, estamos nos encaminhando para o final desta aula já, tá? Finalzinho de República, então. Olha aqui o print. Beleza, tirou o print, bacana. Olha aqui as consequências, gente. Primeiro, quem é que liderava muitas vezes essa galera? Os patrícios. Tá? Então, quem é que vai enriquecer, fazer os saques e tudo mais? Os patrícios. Muitos plebeus também fizeram esses saques. E se tornaram um novo grupo, alguns plebeus. Grupo dos cavaleiros. Cara que ia no cavalo, começava também a saquear os lugares e guardar. Bota no bolso e tal. Ficou rico.
Mas, por outro lado, também tiveram pessoas que foram para a guerra, deixaram a família em casa, mulher e os filhos, não trabalhavam, então não tinha dinheiro. O que acontece com a mulher e os filhos? Perdiam as terras. E quando esse cara voltava da guerra, ou se ele morresse, seria ainda pior. Né? Pensando que ele voltou, ia voltar com a família, cadê minha casa? Cadê minhas terras? Opa, não tenho. Então você é um proletariado, porque sua única posse agora são os seus filhos, a sua prole. E é aí que o governo romano lançou uma política para tentar ajudar esse povo e a controlá-los, que é a chamada política do pão e circo. Muito discutida nos dias de hoje, em várias épocas, né? Mas aqui, principalmente, era para evitar uma revolta popular, tá? Porque você tinha lá, principalmente, o pão, né, com a produção de trigo que vinha de várias regiões aí, e o circo eram espetáculos de entretenimento, depois vieram aí os gladiadores, tá? Mas peças teatrais, tudo isso está bem ligado, tá? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que se você não concordasse, tivesse um conflito, se tornaria um escravo, fosse preso? Tivemos um aumento gigantesco dos escravos. E qual foi a grande reclamação da população? Pô, os escravos vocês estão dando uma condição de vida melhor do que a nossa, né? Então não é certo, eu sou romano, esse escravo não é romano. Então isso é algo que o governo também junto com o Senado tentou controlar, mas cada vez mais essas revoltas, essa insatisfação crescia, tá? Problemas sociais, então como eu disse, a galera começou a perder terras, êxodo rural, sai da cidade, ou sai do campo, vai para a cidade. A cidade começa a encher. Roma aí estima-se que tinha mais de 1 milhão de habitantes, gente. Então não estou falando de uma cidadezinha com 15 mil pessoas, estou falando que Roma, só Roma, tinha mais de 1 milhão de habitantes, né? Então os censos não eram muito equilibrados, assim, não eram muito confiáveis, mas tendo um parecer aí comparando com vários censos, chegamos a esse número de 1 milhão de habitantes, tá? Os irmãos Graco apareceram com medidas de reforma agrária. Vamos buscar então uma distribuição de terras entre os mais pobres, dar comida para o povo, distribuição de renda. Teve sucesso? Não, os dois acabaram sendo mortos. Beleza? Isso é importante você se lembrar. Disputas civis, né? Então tem um grande lance aqui que é a revolta de Espartaco, né? Então quando os escravos vão se revoltar contra o governo, contra o Senado, e aí vem principalmente a figura de destaque do Pompeu, do Crasso e do Júlio César. Esses três formarão o chamado primeiro triunvirato. Mas isso nós veremos na próxima aula, beleza? Que nós falaremos de triunvirato e império. Tranquilo, gente? Mas é importante que vocês continuem estudando, tirem dúvidas, aproveitem os nossos plantões de dúvidas, né? Os nossos hangouts. Manda qualquer dúvida lá no Instagram, @prof.goicomagic, tira a fotinho, continue estudando e é isso aí. Valeu, beijo do Goico, até mais, fique em casa.